no Convida de hoje? Marcelo Antoni. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruna. Olha, obrigado. nós estávamos falando aqui sobre Santa Catarina, que o Marcelo conhece Florianópolis. Sim, Floripa. Sabia que eu sempre tento convencer, porque assim, todos os portugueses querem ir pro Rio de Janeiro. Se não conhecem Brasil, tô mentindo, gente, querem ir pro Rio de Janeiro. E eu falo, por que vocês não vão a Florianópolis? Lá é incrível. É verdade, sair um pouco da caixinha, né? Porque eu acho que porque tem aquele negócio das novelas também, que tem que o português consome olha, muito. É até natural que o gringo, né, queira ir pro Brasil e ir pro Rio de Janeiro, né? Sim. Porque eu sou carioca, confesso, assim, eu sou muito suspeito de falar, mas o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita que tem, que eu já conheci. E olha que eu sou viajado. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa mesmo, linda, linda. Mas, infelizmente, está entregue, né? A qualidade de vida no Rio de Janeiro hoje está muito complicada, muito difícil de viver. Tanto é que foi um dos motivos que me fez vir para Portugal. Já fazem 6 anos que eu estou aqui. Já faz 6 anos? Agora, final de maio, 28 de maio, eu cheguei aqui, 8 pessoas, 16 malas. 2018. Mas o teu plano não era ficar aqui, né? Era fazer. Tu veio fazer uma novela, não foi? Eu vim a convite para fazer uma novela, mas eu vim na intenção de ficar. Ah, e a tua família aceitou de boa? Não, vamos lá. Aceitou de boa. É assim, porque acontece foi o seguinte, eu acho que na vida da gente não é, a gente acha que é a gente que comanda, né? Mas não é. Mas não é. Tem uma coisa muito mais forte que comanda essa história toda. Eu digo isso por quê? Porque final de 2017, meio de 2017, final de 2017, já estava com uma vontade muito grande de sair da cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Muito por causa dos meus filhos. Tu sempre morou lá, no Rio de Janeiro? Sempre morei no Rio de Janeiro. Morei até os 13 anos no Rio de Janeiro e dos 13 aos 27 em Niterói. Uhum. Eu tenho um carinho enorme pela cidade de Niterói. E nessa minha vontade de querer sair, porque eu já estava vendo as coisas muito complicadas lá, meus filhos já se tornando homens, né, saindo da fase de adolescente, já entrando para a fase adulta, eu não vislumbrava uma qualidade de vida boa para eles. Uhum. Né? Então eu pleiteei um green card americano, consegui esse green card, fui aprovado por Washington e tal, mas não cheguei a pegar esse green card. Hoje eu não cheguei a pegar o green card. Uhum. Mas o que aconteceu foi, quando eu pleiteei esse green card e já estava mirando morar em Orlando, na Flórida, aí que eu falo que os desígnios da vida não são ditados pela gente. Eu tinha acabado de fazer uma novela que era Amor à Vida, foi minha última novela na Rede Globo, em 2014, já se vão 10 anos. Tá até em reprise agora, eu acho. Tô com uma noveleira aqui, Marcelo. E eu tinha uma benesse no meu contrato, que sempre ao final das minhas novelas eu tinha 2 passagens internacionais para onde eu quisesse. E quando eu acabei o Amor à Vida, eu fiz uma viagem com a minha mulher e mais 2 de meus filhos. A gente foi a Paris, Roma e Amsterdã. E em Amsterdã eu recebi um telefonema do meu agente, do nada, assim, dizendo que tinha um convite de uma emissora portuguesa, que era no caso a TVI, para fazer uma telenovela aqui em Portugal. Cara, aquilo me deu um sinal, não sei, um Será insight. que é Orlando que eu vou? Não sei, uma intuição. Eu olhei para minha mulher, para Carolina, e falei, Carol, olha aqui esse convite. A gente falou, vamos. Resumindo, em 2 meses eu revirei minha vida, tirei meus filhos das escolas e vim para Lisboa. Nossa, foi muito rápido, então. Foi muito rápido, em 2 meses eu fiz isso. Tanto é que meus filhos, eu cheguei aqui em maio, o convite foi em março. Eu tive que tirá-los da escola e aqui o ano letivo começa em setembro. Sim. Eles ficaram com um gap muito grande ainda sem escola, né? Porque eles ficaram sem a escola lá e sem a escola aqui, até eu achar a escola. E eu vim na intenção de ficar. Sem contar pra ninguém. Não, eu falei para eles, primeiro eu reuni eles, eu penso muito neles, sabe? Uhum. Eu reuni eles e falei dessa oportunidade
porque eles podiam falar não, 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 e aí eu teria que me preparar para passar 8, 9 meses, que foi o período de eu fazer a novela, e ter que voltar para o Brasil. Ia ser muito difícil, eu odeio ficar longe da minha família, mas se eles não quisessem vir para cá, eu teria feito isso. Só que quando eu falei desse convite, eles se animaram muito e quiseram vir. Chegamos aqui final de maio, 8 pessoas, 16 malas. E ao final da novela gravada aqui em Portugal, eu também me senti na obrigação de questioná-los se esse projeto seria válido dar sequência a ele, ou seja, continuar morando aqui. Porque uma coisa é eu chamá-los, eles gostarem, virem, mas eles podiam estar nem um pouco adaptados aqui. E, para minha surpresa, quando acabou a novela, eu falei, e aí, continuamos, ficamos? Eles próprios não quiseram voltar ao Brasil, porque eles perceberam a oportunidade que tem, principalmente de segurança, né? Sim. Aqui. É fácil se adaptar, né? No caso foi. No caso foi porque veio a família unida. Veio todo mundo. Existem os seus problemas também aqui, Sim. eles existem. Sim. Mas eles perceberam que aqui eles poderiam ter muito mais qualidade de vida, até no próprio sentido. Por exemplo, eu tenho um filho que trabalha como auxiliar de cozinha, eu tenho um filho que trabalha passeando com cachorro e fazendo faxina, sabe? E aqui cada centavo vale dinheiro, né? Aqui eles perceberam o valor do dinheiro e gostaram dessa possibilidade de poder crescer assim e ter... Por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro particularmente, onde eu vivia, se 2 meus filhos fossem sair para a noite numa sexta-feira, eu não ia dormir na minha casa tranquilo enquanto eles não estivessem em casa. Eu moro em Cascais, aqui, em Portugal, e quando meus filhos vão a uma festa em Lisboa e tem que vir, é tranquilo, eu vou dormir. No dia seguinte eu abro a porta do quarto, eles estão lá deitados dormindo. Fábio... Então eu tenho essa... Não que não existam problemas aqui, tá? Sim, claro. Não é o eu paraíso, que, mas por exemplo, honesto. Quando eu vim para Portugal, né? Aqui agora eu tenho meu marido, mas eu vim sozinha. E eu acho que o mais difícil da adaptação também é quando tu tá sozinho, quando tu tá com a família. Eu acho que é um suporte maior para enfrentar as coisas que tem, né? Sim, é muito difícil, Eu entendo. Que é uma realidade super diferente. E quando eu falei da adaptação, é isso, quando tem ali o suporte, ainda mais eles com o pai pertinho e poder aproveitar as coisas que talvez no Brasil não teria, ainda mais no Rio de Janeiro, que é tão grande, né? Exato. As pessoas me falam muito sobre o Rio de Janeiro e eu sempre falo, gente, mas também é o tanto de gente que tem, tudo eu coloco em proporção, porque o lugar é muito grande, é muita gente, é muito tudo, então tudo isso também tem que ser colocado na balança. Com certeza. Mas atuar na tua vida foi sempre um sonho ou foi que aconteceu no meio do percurso? Cara, eu volto ao acaso, né? Eu volto nos desígnios também de algo superior, porque eu virei ator por acaso. Eu vou tentar resumir aqui para você, a história é bem interessante. Bom, eu sou mais velho de uma família de 3, meu pai é funcionário público, minha mãe é dona de casa, e quando eu tinha 19 anos eu passei para a Faculdade de Comunicação Social no Rio de Janeiro, na Gama Filho, que hoje não existe mais. Gama Filho é uma faculdade particular no Brasil, era pelo menos, e custava muito caro. E eu não passei para uma faculdade pública. Só que quando eu passei, primeiro filho mais velho, passando por uma faculdade, meu pai fez um esforço para que... E eu não trabalhava, e morava em Niterói. Gama Filho era na Piedade. Piedade era no subúrbio do Rio de Janeiro. Para chegar até a Piedade de Niterói, era longe. É um sufoco, muito longe. É uma piedade, tem de piedade de nós. Mas enfim, passei para o segundo semestre à noite, que acabou virando o primeiro semestre manhã. Porque muitas pessoas foram desistindo, eu fui me realocando e consegui... Aline, tu tinha mais ou menos quantos anos? 18? 18 e 19 anos. Eu fiz 3 períodos na Gama Filho. Quando
chegou o quarto período, que era onde tinha que... O quarto período eu dava a oportunidade de eu escolher entre relações públicas, jornalismo ou publicidade. E eu estava tendendo a ser jornalista ou publicitário. Eu gostava muito de publicidade, de criação de... Era moda, o Brasil sempre foi muito na ponta de criação de comerciais, né? E naquela época, na minha época, nessa época que eu estou dizendo, era o top da história. Então eu vislumbrava ser Dos comerciais e tudo. Exatamente, propaganda e marketing, eu achava. Mas eu acredito que se eu tivesse continuado, eu teria virado jornalista. Eu tenho uma alma de jornalista pela minha curiosidade, né? E o ator também tem essa coisa da curiosidade. E na minha família é tudo escadinha, sabe? É meu filho. Meu irmão veio em seguida, no ano seguinte, e meu outro irmão veio em seguida. 3 assim, seguidos. Tanto é que o meu irmão, caçula, que já fez a passagem, ele tem diferença de 11 meses de um para o outro. Nossa, é muito perto. É muito perto. Minha mãe teve a mim, no ano seguinte teve o meu outro irmão e 11 meses depois teve o terceiro. E o meu irmão do meio também tinha passado por uma faculdade particular e o terceiro também por uma particular. O resumo da ópera, no terceiro período, meu pai, como eu não trabalhava, e as coisas estavam muito complicadas, eu ainda tinha que pagar transporte para ir, para voltar, meu pai não suportou bancar isso tudo. E eu tentei trabalhar numa loja como vendedor em Ipanema, olha só. Então ficava uma coisa meio inviável morar em Niterói, estudar na Piedade, trabalhar em Ipanema. Eu tive como opção, infelizmente, abandonar a faculdade. Primeiro eu tentei transferir para a faculdade Hélio Alonso, que é em Botafogo, por ser mais perto. Só que quando eu cheguei em Botafogo, na Hélio Alonso, as matérias não eram equivalentes à Gama Filho. Então eu me vi indo para o quarto período na Gama Filho e voltando para Hélio Alonso. Cheguei a me matricular, só que eu fiz 2 meses de Hélio Alonso só porque eram matérias de primeiro período ainda. Nossa! Então aquilo me deu uma desanimada, assim, muito É como se estivesse voltando para trás, né? Muito, muito para trás. Aquilo me desanimou muito. Eu acabei trancando a faculdade e abandonando a faculdade, com 20 anos de idade. E eu confesso que eu fiquei dos 20 aos 24, 25, 26, sem fazer nada. Nada, absolutamente nada. Mas tu acha que nesse tempo também era algo que tu não sentia, tipo, era não ter a certeza do que tu queria mesmo? Ou por mais a questão das oportunidades? Os dois. Acho que é mais pela questão das oportunidades. Porque eu gostaria... Mas eu não tive um ímpeto de continuar, de batalhar mesmo, sabe? Eu morava em Niterói, ia muito a Itacoatiara, que é uma praia linda que temos lá. E, enfim, sempre fui muito ligado à natureza. Eu tenho uma alma hippie também, sabe? O que tu mais passa essa calmaria, sabe? Uma pessoa sempre muito tranquila. E, tipo, porque fora dos personagens é muito engraçado que te ver pessoalmente, parece o Marcelo fora dos personagens, parece uma pessoa que é mesmo super, super, super na paz, super de boa. Sim, eu tenho essa dias. Tenho essa característica. Tem dias que eu também não quero me ver por perto. Acho que como todo mundo, né? Mas eu tenho a minha natureza mais da paz mesmo, paz e amor, literalmente. E aí o que aconteceu nesse período todo que eu fiquei sem fazer nada, dos 20 aos 24... uma certa cobrança em casa poxa, uma fase decisiva da vida da gente, 20 a 24 anos, sem perspectiva nenhuma de possibilidade de você estar... E toda a pressão, né? Com toda a pressão, com certeza, e não existia até maior pressão do que a mim mesmo, eu próprio. E ficava muito agoniado com isso. E os teus pais como... Meu pai, a mãe sempre me abraçando, nunca se posicionando. Meu pai se posicionava mais, numa cobrança de e aí, qual é? Mas, ao mesmo tempo, o meu próprio pai não me deu armas para eu poder enfrentar. Acho que foi muito criado numa redoma. E quando era para ir para a vida, falou assim, vai. Eu falei assim, vai como? Como que eu vou? Tanto é que eu tinha, para você ter uma ideia, eu tinha como perspectiva, aos 23, 24 anos...
como bom aquariano que eu sou, vislumbrando o futuro, eu falei assim, cara, o que vai ser da minha vida? O que vai ser? E como eu era muito gente boa, muito do bem, da paz, eu me apequenei nas minhas ambições. Por que eu falo isso? Porque eu vislumbrava ser motorista de madame. Ser um caseiro de um... Eu tinha amigos que tinham posses, tinham dinheiro. E eu passei essa fase de 20 a 24 sempre com os meus amigos, tendo carro, indo às boates, pegando as melhores garotas. E eu não tinha essa coisa financeira de fazer isso. Me restava era dormir cedo, acordar cedo para ir para a praia, curtir uma praia, curtir a natureza, pegar o ônibus. E era uma época que eu ainda se podia ir pegar carona. Né? Ficava na rua pegando carona. Tinha uma lei, vamos dizer assim, que era permitido isso. Não era uma coisa perigosa, como é hoje em dia. Hoje até é inadmissível ficar pedindo carona na rua. Mas na minha época era. E aí eu tinha como esse vislumbre ser caseiro de alguma pessoa com posse para poder sobreviver. Infelizmente eu falar isso, mas era o que me cabia na época. Só que aos 23, 24 anos, tudo isso para chegar onde eu virei ator, tá? Com 23, 24 anos, eu senti uma necessidade profunda de produzir. Sabe, era bom não fazer nada, era bom curtir a natureza, mas eu sentia a necessidade de o que vai ser de mim, o que vai... Né? Daqui a pouco meus pais não vão estar aqui, como é que vai ser isso e tal. E eu sempre fui muito místico, muito esotérico, né? Até nas minhas leituras, comecei a ler coisas esotéricas muito cedo, com 19, 20 anos, lendo coisas que na época ninguém lia, até hoje ninguém lê, enfim. E me interessei... Sim, porque hoje em dia já tem muito tabu sobre isso. Imagina há um tempinho atrás, né? Falar sobre astrologia e coisa do tipo. Imagina isso. Mas era isso. Esse ponto que eu ia falar. Dentre vários assuntos esotéricos, o que me chamou mais atenção na época foi a astrologia. Então comecei através de livros, que não tinha internet na época. Não existia internet. E o computador que existia era um monitor assim, em caixão enorme, com letras verdes. Imagem nem pensar. Eram imagens com frames assim. Então eu comecei a ler, comecei a enveredar um pouco para a astrologia, me interessar por mapa astral. Um amigo meu teve uma filha, eu peguei o horário, nascimento, dia e local e eu fiz um mapa dela não com os trânsitos, não com uma coisa profunda, mas assim, pelo menos a posição dos planetas nas casas. Eu comecei a fazer manualmente isso por leitura de livros. E aí o que aconteceu foi, quando eu fiz esse mapa, esse básico mapa, eu quis saber se eu estava viajando, será que estava certo, será que eu estou... Né? Porque, tipo, como é que não tem referência? Porque hoje tu vai no Google, bota ali e pá, tá ali na hora. Já tá, vem tudo. E aí eu queria saber se eu estava fazendo certo. E aí eu fui na casa de um amigo que tinha um computador e tinha um programa de computador na linha verde, né? E eu botei os dados dela e confrontei com o que eu tinha feito. E tinha dado exato. Eu falei, uau! Ai, sou bom nisso! Opa, caramba! Aí, intuitivamente, eu falei assim, cara, porra, quem sabe eu posso ter... Não vou ser mais motorista de madame ou caseiro, posso começar a estudar astrologia e fazer mapa astral, quem sabe eu ganhando de um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, eu possa fazer minha vida. Sim. E aí, voltando, não tinha internet. Era tudo pelos classificados de jornal. Ai, divulgava por lá, né? Não divulgava. Eu procurei me informar se no Rio de Janeiro existia uma faculdade de astrologia. Sim. E existia uma faculdade de astrologia nas Laranjeiras, que é um bairro no Rio de Janeiro. E eu vi pelos classificados o endereço e eu falei assim, poxa, eu vou lá. Me interessar para saber como é que é essa formação, que eu queria entrar numa de me formar como astrólogo. Não ficar só na... Tem uma coisa oficial, vamos dizer assim, um diploma de astrólogo, né?
né? E nesse meio tempo, assim, por exemplo, eu me lembro que num dia do meu aniversário, uma tia minha foi lá e me deu... Sabe aquela coisa que a tia dá escondidinha, Um assim, dinheirinho. R$ 100 para você? Eu falei, caramba, peguei R$ 100, eu me lembro. Com esses R$ 100 eu comprei uma mesa de arquitetura verde. Essas que inclinam assim, né? Ficam assim. E eu comprei essa mesa e botei no meu quarto, e botei meus livros de astrologia. Comecei a querer me incentivar, né, a fazer isso. E aí achei o endereço da faculdade de astrologia, pedi R$ 5 à minha mãe para passagem, porque eu vinha de Niterói. Era, se não me engano, R$ 1,25 ou R$ 2, não sei a passagem, dava para ir e voltar. Cheguei em Laranjeiras, tinha um ônibus direto para lá, não direto na porta, direto perto, eu ainda tinha que andar até lá. E quando eu cheguei era uma casa bonita, 3 andares, uma recepção. Entrei, pedi as informações e tudo. Aí quando fui pedir o valor da mensalidade, a mensalidade era idêntica à faculdade Gama Filho, que eu tinha largado, porque eu não tinha condição de pagar. Muito caro. Era cara. Mas se formava em 4 anos, você mais 2 anos de mestrado, se não me engano, e você saía astrólogo profissional. Que engraçado, porque até para uma faculdade que é menos conhecida, às vezes o preço é menor, porque as pessoas estão conhecendo. Sim, mas era um curso, não tinham vários, não eram Era vários. só lá, né? Era só ali, não tinha concorrência. Então eles podiam Colocar o preço que colocar quisesse. o preço que quisesse e quem tinha condição pagava, quem não, um abraço. Nossa, aquilo me desanimou, assim, eu me lembro na recepção, eu falei, uou, E aí, cara, o que aconteceu? A Laranjeiras fica ao lado, para quem conhece o Rio de Janeiro, a Laranjeiras fica colada a um outro bairro chamado Cosme Velho. É quase uma continuação, né? Laranjeiras, Cosme Velho. E eu tinha um amigo que estava fazendo um curso de teatro na CAU. A CAU é a Casa das Artes Laranjeiras, uma das escolas mais conceituadas de teatro no Brasil, junto ao Tablado, na época também, as duas no Rio de Janeiro. E eu sabia que ele estava fazendo um curso lá. E ele tinha carro, ele dirigia. E eu pensei, poxa, era quase de noite, olhei para o relógio e falei, cara, eu acho que ele está fazendo curso lá. Eu vou dar um pulo lá, porque aí se eu Mas eu consigo uma carona pra consigo casa. uma carona para Niterói, economizo R$ 2,50, ia poder comer um caldo de cana e um pastel né, perto de casa. E foi o que eu fiz, eu saí da faculdade de astrologia, saí caminhando, andando, subi. A CAU é na rua România, uma rua sem saída, ficava no meio da Mata Atlântica assim, é lindo lá. Você sobe, tem até um elevador inclinado assim. Eu subi, cheguei lá, perguntei na recepção se o... Nem me lembro o nome do meu amigo, olha só, não me lembro o nome do meu amigo, quem era esse amigo. Mas eu perguntei se ele estava lá fazendo curso. Ele falou assim, ele está aqui fazendo curso. Eu falei, opa. Eu perguntei, mas eu sabia porque eu tinha visto o carro dele estacionado na porta. Mas de qualquer forma eu perguntei. Ele falou, está aqui, daqui a pouco acaba o curso. Eu estava só escutando os gritos, né? O pessoal fazendo aula. O que estão fazendo lá dentro? Caramba, que legal. E a recepção cheia de coisas, assim, eu olhando e tal. E sentei, fiquei lá esperando. E o rapaz da recepção falou... você hoje é o último dia do curso profissionalizante de ator. Você não se interessa, não? E tu? Eu falei, como é que é isso? Você faz 1 ano, era por semestre, né? Você faz o pré-1, preliminar. Preliminar 1, 6 meses. Preliminar 2, mais 6 meses. Ao final, você passa por uma banca examinadora para ver se você realmente tem talento para coisa. E você passando, faz o regular 1, regular 2, regular 3, regular 4, até o 6. E ao final do regular 6, vocês fazem uma montagem de uma peça e você sai formado ator profissional. Falei, pô, que legal isso. Quanto é que é? Aí ele deu um preço, cara, Que tu falou, é aqui! que era o preço que eu gostaria de ter escutado na faculdade de astrologia. Era um preço que eu queria ter ouvido na faculdade de astrologia. Bom, cara, resumo da ópera, foi isso que aconteceu. Eu me matriculei, virei ator e tô aqui hoje conversando com você. Meu Deus do céu. Eu virei ator assim. Então, porque num lugar Os astros conspiraram para que eu virasse ator. Viu?
Tu não viu lá no teu mapa quando tu fez? Depois eu vi, tava tudo ali. Tava tudo alinhado Tava já. tudo alinhado. E depois tu pegou e começou já, tipo, no teatro, já foi direto pra TV? Porque tem pessoas que ficam fazendo já, fazem o teatro e param ali, né? Não... Sim, muitos. Já vão direto para deixar o currículo na Globo e tal. Mas eu sempre fui muito rígido comigo mesmo. Da mesma forma que eu senti vontade de virar astrólogo, eu senti a necessidade de estudar para virar astrólogo. Né? Quando você quer virar médico, você tem que estudar para virar médico. Então, para virar ator, assim, eu falei assim, cara, eu tenho que estudar para virar ator. E eu nunca tinha, quando eu entrei na faculdade, na Cal, né, para ser ator, eu só tinha ido ao teatro uma vez na minha vida, uma única vez. E mesmo assim com a minha mãe, porque a minha mãe tinha umas combis que levavam as senhorinhas para ver teatro, e teve um dia que a minha tia ia, a minha tia não pôde ir, minha mãe queria ir, ela falou, meu filho, quer ir comigo para me fazer companhia? Eu fui ver. Foi uma peça chamada Aurora da Minha Vida, do Naum Alves de Souza, maravilhosa peça, por sinal. Mas foi uma época que eu não pensava. E foi quanto tempo dali de tu entrar no teatro e fazer a tua primeira novela? Então, eu fiz como eu estava falando, eu fiz o Preliminar 1, fiz o Preliminar 2, passei pela banca examinadora, passei, um teste foi até um personagem de Nelson Rodrigues, fiz o Regular 1. Quando eu ia fazer o Regular 2, para dar continuidade, eu entrei para um grupo de teatro de um grande diretor, que hoje já faleceu, é o Aderbal Freire Filho. O grupo chamava Centro de Demolição e Construção do Espetáculo. Onde ali eu tive a oportunidade de fazer várias peças. E eu acabei abandonando a Cal. Porque nada melhor do que fazer parte de um grupo de teatro onde eles faziam várias peças. Que é a prática mesmo. A prática mesmo. Né? E eu acabei fazendo várias peças que me marcaram bastante. Eu substituía muitos atores. E dali eu comecei, foi a melhor escola, mais do que a Cal até. Se eu tivesse dado continuidade. E dali eu pude fazer várias peças, onde eu peguei primeiro um registro provisório de ator. E quando você pega o registro provisório, não sei como funciona hoje, mas na época você pegava o registro provisório de ator, ficava com ele por um ano, provisório, e durante esse ano você tinha que fazer algumas peças. Tipo carteira de motorista. Sim. E ao final desse primeiro ano você comprovava que tinha feito peças e você ganhava o registro definitivo. E foi o que eu fiz. Eu fiz algumas peças. Ao final de um ano eu apresentei na SATED, no sindicato, né? E eu peguei meu registro profissional artístico, de ator como ator profissional. Com esse registro, e já me sentindo com capacidade para trabalhar, já tendo feito algumas peças, eu me senti à vontade para poder apresentar meu currículo na Rede Globo de televisão. Eu não me sentia... Tu não quis arriscar antes, assim, não era uma coisa... Não. Era só, tipo, quando se sentisse 100% pronto? Sim. É como se eu não vou dirigir esse carro. Eu não sei ainda dirigir esse carro. E aí quando eu senti assim, cara, se me derem esse carro, eu vou dirigir ele. Acha que foi por isso que deu certo? Talvez nada. Cada pessoa tem uma história. A minha foi essa. E eu deixei. E nisso que você vai fazer no teatro, você acaba conhecendo muitos atores, muitos diretores, que cada um na sua luta, com a sua história, muita gente querendo passar a perna em você. É uma loucura. O ego nessa minha arte é uma... É muito traiçoeiro o ambiente, o mundo do ator? Tipo, é difícil, assim? Eu percebo que hoje em todos é muito difícil, mas particularmente nessa área que eu estava entrando é muito difícil. Porque você tem que ter muito conhecimento, Eu, por exemplo, tinha coisa do tabu, que é até difícil eu falar isso nos dias de hoje, tá, gente? Mas eu estou falando de nos anos 80. Assim, um lado onde tinha muitos homossexuais. E eu sou heterossexual, entendeu? Tinha um medo meu de ser... Será que vão... Sei lá,
abusar de mim, ou se eu ter que fazer alguma coisa que fira a minha Tinha ética. toda uma pressão da mídia, dos atores que teriam que fazer coisas para conseguir papel. Sim, e isso existia. Eu acho que era uma coisa muito ainda velada que as pessoas Sim. comentavam muito pouco, né? E principalmente no teatro, né, onde tem muitos... Os homens usavam muito desse poder, principalmente os diretores. Para se fazer determinado trabalho, tinha que, né, dar alguma coisa em troca. Então, entrei com muita aflição nesse sentido, assim, sabe? E eu acho que acredito que na época não tinha... Talvez hoje a pessoa entre lá, já tem um assessor ou alguém que consiga... Muito pouco. Não tinha muito isso. Não tinha isso, Não, né? não tinha Eu acho isso. que é entrar lá no meio com os leões e Exatamente, se era vira, isso. né? Era isso. E eu era um gatinho. era Usando a tua analogia... usando a sua analogia do tigre, dos leões, né? Eu estava indo para uma floresta cheia de leões e entrando como um gatinho. Então, na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu vou ser devorado. Como é que era? Depois tu pegou uma novela atrás da outra. Então, Como é que era essa rotina? o que aconteceu foi assim, também entrando na história de como eu entrei na Globo e virei ator, que também é interessante. Eu acabei conhecendo muita gente, né, no meio, e acabei também conhecendo pessoas que trabalhavam no meio da televisão. Namorei uma garota no teatro que hoje é uma das grandes diretoras de televisão na Rede Globo. Acho que ela não está mais na Globo, mas nos streamings hoje. Só que na época eu fui fazendo teatro e o que aconteceu foi que eu senti capacidade de deixar o meu currículo na Globo. E no que eu deixei meu currículo na Globo, eu fui fazendo testes para comerciais da Amil, não sei nem se hoje tem Amil de saúde. Tem. Seguro de saúde Amil, Golden Cross, essas coisas assim, onde a gente ganhava comerciais. Ganhava R$100, 30 dias depois. Eu era o cara que passava de jaleco atrás com a prancheta. Era um figurante. Olha, sabe que eu também já fiz muito isso comercial? E é engraçado, eu não sei se tu sentia isso, que era um dia de gravação para um comercial. E aí, botava todo mundo para assistir a TV, assim, no comercial, e passava, assim, um flash da pessoa. Era assim, olha eu lá, passei. Não dava nem para ver o rosto, mas eu via aquilo, eu falei, cara... Que emoção! Olha exatamente, aí, volta atrás. Exatamente isso. E não tinha o voltar atrás, era assistir de novo era o comercial exatamente quando passasse. Olha eu, presta atenção que eu tô lá no fundo. Isso e era para ganhar R$100 30 dias depois. E eu me lembro quando eu entrei nesse meio, as produtoras de elenco, eu via as produtoras de elenco dando, porque muita gente fazia vários testes, e acabam virando uma turminha. Que estava sempre nos testes. Sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos. E como eu estava entrando, pra você ter uma ideia, eu percebi a produtora de elenco dando R$10 para fulano, 10 para um, só por estar no teste. E R$10 para mim era um dinheiro. Né? Para quem pedia R$5 para a mãe, R$10 era, porra. E tu falou, cadê os meus R$10? Chegou nesse clima, chegou aquelas coisas de clima, de um falando, olha, tá dando R$10. Você ganha R$10? Não ganha, porra, que sacanagem. Né? Ficava essa coisa. E eu cheguei a passar por isso. E teve uma vez que ia fazendo testes esporádicos para certas novelas na Globo. E nisso eu fui, num desses testes, eu fui chamado para fazer oficina. A Globo oferecia uma oficina de atores. E eu fui chamado para fazer um teste para uma minissérie chamada Incidente em Antares, onde eu não passei no teste, mas quem fez o teste comigo era uma pessoa que comandava a oficina de atores. E essa pessoa gostou do meu teste, por mais que eu não tenha sido escolhido para fazer o teste por motivos estéticos. Eu não batia com o personagem que estava. Mas ele gostou, viu um potencial em mim e me chamou para fazer parte de uma oficina de atores, que já era um grande ápice para você fazer, que foram 3 meses de curso, oferecido pela Rede Globo, onde você tinha aula de música, de dança, aula de câmera, como está aqui, as 2 câmeras, de luz, pegava textos de novelas e
escolhi eu você pra gente fazer uma cena Isso de já era novela. tipo uma cena super importante, já era uma coisa... Já era muito importante. Tanto é que foi dali que foi plantada a semente para eu entrar na Globo, porque num desses testes, na época, o Luiz Fernando Carvalho, que era um dos melhores diretores na época, né, top da Globo, viu um teste meu e me chamou para falar com ele, conversar com ele. Eu falei, caramba. E eu fui conversar com ele, mas no que eu fui conversar com ele, ele se desanimou porque ele estava fazendo o remake de uma novela chamada Irmãos Coragem. Era uma novela de jagunços e tal, e eu não estava com cara de jagunço. Aí ele falou, pô, cara, seu teste foi legal, mas, pô, eu achei que pudesse, mas desculpa, não vai dar. Falei, pô, valeu. Tchau. Ok. E aí, e o que aconteceu também, na minha turma tinha a Letícia Spiller. A Letícia saiu no meio da oficina para fazer a Babalu, que foi o grande personagem dela na televisão. Muito famoso. Ela fazia oficina na minha turma. Que engraçado. E o Claudian Reis, que fez Malhação. E paralelo à oficina de atores da Globo, depois do primeiro mês, pra você ver como é que tem tempo isso, hein? Um dos professores falou assim, olha, acho que tem uma oportunidade boa para vocês, porque a Globo vai começar, em paralelo à oficina de atores, uma oficina de redatores, e eles estão com uma proposta de criar um programa jovem, que vai se chamar Malhação. E assim foi feito. Malhação foi criado. Foi uns 4 atores da minha turma foram fazer Malhação. Claudian Reis. Tinha a Mônica Carvalho também na minha turma. E, enfim, eu não vinguei ali. Né? Na época, a oficina de atores acabou. E eu voltei para o meu dia a dia, para a minha insignificância. E trabalhei como garçom no Teatro dos Quatro, que era do Miguel Falabella. Servi muita gente que anos depois... Contracenou contigo? Contracenei, fui filho, fui que demais. Irmão. E nesse meio tempo que eu estava trabalhando de garçom, e era muito louco, porque eu morava em Niterói, e eu trabalhava de garçom, eu saía o Teatro dos Quatro era no Shopping da Gávea. Eu saía do Teatro dos Quatro às 2h da manhã e eu perdia o último ônibus para Niterói, o próximo era só às 5 da manhã. Eu ficava de 2 às 5 no Baixo Gávea ali, vazio já, esperando o ônibus chegar. Eu pegava o ônibus, chegava em casa às 6 da manhã, chapava, dormia, acordava, já pegava o ônibus para vir para o Rio, para Gávea, para trabalhar de novo. Então eu fiquei uns 2 meses nessa vida, né, de garçom. Só que nesse meio tempo, essa garota que eu namorei, ela, antes de ser diretora, ela foi assistente de direção e tal, mas antes desse processo dela, ela trabalhou no departamento de elenco da Globo. Então ela chegou, e nisso eu já estava fazendo uma peça de teatro, onde eu era um bandido e tal, que eu mais um, a gente ficava no sótão, é uma peça do Harold Pinter, um autor inglês. E eu estava bem caracterizado, com cavanhaque e tal, beleza. Eram 2 no elenco, mas a plateia às vezes tinha um só, era uma loucura. Nunca tinha... Se tivesse 5 na plateia, era festa. Gente. Era uma luta. Enfim, a Maria, que era o nome dela, ela chegou e falou assim, Marcelo, o Luiz Fernando está produzindo a próxima novela. Ele já tinha feito Renascer, que acho que está no ar agora, como remake na Globo. A Maísa disse que sim, a nossa noveleira disse que sim. Mas na época foi um enorme sucesso, com Marquinhos Palmeira como protagonista, e Luiz Fernando Carvalho e Benedito Rui Barbosa escrevendo. E já tinha acabado a novela, e o Luiz Fernando estava, junto com o Benedito, produzindo uma nova novela, que se tratava da imigração italiana, e que ela ia se chamar O Rei do Gado. E a Maria falou para mim, Marcelo, tá tendo essa produção aqui, o Luiz Fernando, e eles ficavam numa casinha lá na Lopes Quintas, ao lado da emissora mesmo, na Globo. A Globo fica, além do Projac, né, tem no Jardim Botânico, na Lopes Quintas, a Rede Globo,
E ao lado a Globo alugava umas casinhas onde ficava o departamento de elenco. E a Maria falou, olha, dia tal, hora tal, o Luiz Fernando Carvalho, que foi o que me chamou naquela vez e tal, vai estar em reunião aqui. Vai lá. Vem e aborda ele. Pede uma chance para fazer um teste, essas coisas. Falei, caramba, obrigado. Aí entrei e fiquei numa uma área entre a rua e a casa. Tinha um espacinho assim, que era um jardim, sem nada, um vaso. Mais uma caixa d'água, assim, que foi onde eu fiquei sentado. Ele ia chegar a tal hora, eu cheguei um pouquinho antes. Resumo, eu fiquei ali umas 3h30, 4 horas, esperando dentro desse Um negocinho. só vendo as pessoas entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. E nesse entrar e sair, o Luiz Fernando é uma pessoa tão alta quanto eu, tem 1,90 m, com 2 passadas ele já estava no outro lado. E eu, de tanto ver pessoa entrar, pessoa sair, dei uma baixada de guarda, assim, naquela de ficar, será que é ele? Será que é ele? Será que é ele? Depois de 3 horas, Sim. a pessoa passava e já... Ok. Só que teve um momento que ele entrou. E como ele entrou numa rapidez, ele abriu a porta, já deu 2 passos, já estava entrando dentro da casa. E nisso foi o tempo de eu falar, de eu realizar que era o Luiz, e eu falei, Luiz? E ele me atendeu, tipo, já abrindo a porta para entrar na casa, e meio que ele não virou para falar comigo, ele estava entrando e só virou o rosto assim. E eu, cara, eu sempre fui muito tímido, nunca quis atrapalhar as pessoas, aquela minha situação já me deixava um pouco constrangido de ter que pedir alguma coisa, sabe? E aí eu me lembro que exato, estou falando com você agora, mas é como se fosse ontem. Ele virou e falou assim, oi, tipo meio... Ele é abordado por todo mundo. Quem é você? Aí eu falei assim, nada, não, desculpa, Luiz, é que, não sei se você se lembra de mim, eu fiz um teste. Aí eu remeti ele à situação do jagunço, né? Que ele viu um trabalho meu, né? Ele queria fazer uma conexão para ele saber que eu não era qualquer um ali. Que, não, é porque que eu estava querendo fazer um trabalho, eu sei que você está fazendo teste, me dá a oportunidade de fazer teste. Estava com um material meu de foto, de um currículo, né, miúdo das peças que eu tinha feito e tal. Aí ele falou assim, tá, eu tenho que ir, você dá para minha assistente que ela vai passar aqui. Aí fechou a porta. Eu falei, puta. Já foi. Aí eu contei até 10, abriu a porta, uma senhora baixinha, que era o braço direito do Luiz Fernando, Lucinha, toda simpática. Eu falei assim, oi Lucinha, tudo bem? Eu sou o Marcelo, eu tô aqui para pedir uma oportunidade para fazer teste, eu sei que está tendo uma novela que trata dos imigrantes italianos e tal. O Luiz me conheceu, o Luiz já me chamou, aí expliquei a situação toda dela, tá aqui meu material e tal, obrigado. Ela, tá, eu vou falar com ele. Fechou a porta. Cara, porra, desci, me lembro até hoje, desci a Lopes Quintas, cabeça baixa, meio mal. Falei, pô, bom, tá na mão de Deus, né? Eu vou fazer o quê? O que tiver que ser. Só que eu tava... Por isso que eu falo que nada acontece por acaso, né? Eu tava muito... Eu era... Quem olhava para mim, tanto é que foi o que aconteceu, né? Eu tava o típico imigrante italiano. Eu era o Bruno Berdinazzi, que acabou sendo meu personagem na novela. Mas... E o que aconteceu? Eu fui para casa e... nenhum comunicado deles, fiz o que eu tinha que fazer e não estava com esperança, fui viver minha vida, exatamente. E o que aconteceu? Estou falando de 1995. Num desses testes que eu estava fazendo, ganhar R$100 aqui, R$100 ali, a Conspiração Filmes, que era na época a melhor agência de publicidade, produtora de filme da época, me chamou para fazer um teste para um comercial da Cerveja Antártica, da Daniela Mercury, que ia ser rodado em 2 grupos distintos. Um grupo ia para Paraty e outro grupo ia para Tunísia para gravar, porque eles queriam gravar com camelos. E era mais barato ir para Tunísia do que trazer camelos e gravar em Cabo Frio, onde tinha Só imagino. Em Arraial do Cabo, onde tinha umas areias lá, dava até para fazer isso, mas era muito caro trazer, eles pensaram em fazer isso. Trazer os camelos, mas era muito mais caro do que levar um... trazer camelos. Eu também não. Não sabia nem que era possível. Do que levar um grupo para gravar lá.
né? Aí eu fui fazer o teste, entrei no teste para fazer o grupo que ia para Paraty. O teste era... O comercial era uma música da Daniela cantando Me dá uma Antártica gelada, alguma coisa assim. Tu lembra? Alguma assim, lembro. No YouTube eu fui e ainda vi tudo. Ah, sério? E aí eu fui relacionado para o grupo de Paraty, onde em Paraty eram grupos que andavam numa canoa no rio, assim, porque a Paraty tem rio, é lindo, tem mata. Eram pessoas felizes, bebendo, em situações assim de exploração. E o grupo da Tunísia eram também um grupo, eram pessoas bonitas, como se tivesse saído de uma festa, mas era uma festa na areia, com camelos e bebendo cerveja. Então a situação era essa. E eu fiz o grupo de Paraty para ganhar, acho que eram R$300, não sei, alguma coisa assim. Já tinha subido o cachê. Já subiu. E o teste se consistia em... não tinha texto. Era, dá uma pinta aí, a câmera está aí, aparece. Eles queriam captar a imagem, captar a energia da pessoa, a imagem. E, cara, eu me lembro perfeitamente que nesse dia... E eu já conhecia muita gente que já conhecia a turma que fazia o teste, conhecia até a assistente de direção que estava e tal. Oi, Marcelo, vai lá, faz aí qualquer coisa, faz umas palhaçadas aí. Eu sempre fui brincalhão também. E aí, cara, eu me lembro que eu ia fazer os testes muito... Pô, tem que fazer, tem que ganhar. E nesse teste eu falei assim, cara, Conspiração Filmes, Paraty, pô, não vou fazer nunca esse comercial. Então eu fui, a tipo... animação lá no pé. Não, ao contrário. Como eu fui com a guarda baixa, eu fui, tipo... E o teste era para fazer uma pinta na câmera. Eu fui completamente relaxado. Eu fui sem nenhum... Eu não fui pro teste com o peso que eu ia. Sabe, caramba. Não, eu fui, tipo, conhecer as pessoas brincando. O teste é esse, fiz umas palhaçadas. Nem me lembro o que eu fiz. Dei um jogo de cena ali. Sim. Com o que eu podia. E fiz. Tchau, fui embora. Cara, no dia seguinte, ligaram para mim da conspiração. Eu falei assim, opa, tudo bem? Eu falei assim, Marcelo, vem cá, você tem passaporte? Eu falei, passaporte? O que é isso? Passaporte é aquele negócio que tem foto, que viaja? Eu brinquei. Eu falei assim, não, resumo. Não, tu foi no grupo da O Tunísia. diretor quer que você vá para a Tunísia gravar o comercial. Porra. E tu, achei que não fosse nem ali em Paraty. E era um voo, era Air France, Paris, Tunis. Tunis, pegava um carro umas 6 horas para entrar no meio do deserto. Que Tunis não é deserto, né? Você ainda pega um carro para entrar horas para gravar na linha do deserto. Cara, foi isso. Pedia... Nem precisava, mas na época eu pedi uma gravata do meu pai, pedi um blazer, fui pro centro da cidade do Rio de Janeiro para bater foto, que só lá que tinha máquina para bater foto para passaporte. Resumo, bati a foto, tirei o passaporte rápido e fui, cara, na minha primeira viagem internacional, ganhando, acho que nem me lembro, mas era um belo cachê. Um belo cachê, né? E ainda fui para Paris, fiquei 6 horas em Paris, peguei o avião para Tunis, fui para Tunis, gravei, que era um grupo de modelos e tal. E eu Tu lembra o que tu tava pensando, tipo assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas dali, cara, dali foi de, tipo... Uau, do nada. E o que aconteceu para fechar a história da Globo? Eu fiquei 3 dias nesse hotel, na gravação. Gravamos. Quando acabou a gravação, eu me lembro que a equipe de produção abriu um champanhe lá para comemorar o final do que a gente fez. E, cara, foi muito legal, porque nesse caminho para lá, para Tunis, cara, era lua cheia. E a gente viu uma lua cheia no meio do deserto, no caminho. Eles pararam até para gravar essa lua, e essa lua foi inserida no comercial. E tinha um filme americano, eu esqueci o nome desse filme. E quem era o câmera era o Breno Silveira.
da conspiração, que hoje é falecido, faleceu muito novo. Mas o Breno depois se tornou diretor. E ele essa produção americana precisava... E a conspiração era a única equipe que estava com helicóptero lá. A produção americana pediu o helicóptero emprestado, o Breno acabou fazendo alguns takes para esse filme. Eu esqueci o nome do filme, cara. É um filmaço, concorreu ao Oscar e tudo. Concorreu ao Oscar o filme. E tem takes dele, dessa estadia. Enfim, aí voltando, estavam comemorando o final da gravação, tomando champanhe, eu não bebo, mas custava nada brindar e tomar um gole. E no que a gente estava brindando, tomando um gole, já arrumado, já tinha feito check-out, estava com minha mala, minha roupa, esperando o carro para ir andar mais 4 horas para Tunis. Vem uma produtora, eles tinham um quartinho lá de produção, vem uma produtora com o olho arregalado para mim, falou assim, Marcelo. Eu falei assim, cara, o que foi? Assim, Marcelo, a Globo mandaram um fax, me acharam, que o Luiz Fernando Carvalho estava me chamando para fazer teste para 2 personagens da novela O Rei do Gado. Caraca. Eu, deserto, lua, o que aconteceu? Em Tunis, no meio do Cafundó. E final de 95 isso. Aí, cara, né, eu me lembro que a minha volta de Tunis, eu estava impregnado de um sentimento de que a minha vida ia mudar. Porque o Luiz Fernando é um diretor extremamente rígido, não era para qualquer um, e ele queria que eu fizesse teste para 2 personagens. Se ele quer teste para 2 personagens, é porque ele me quer. Sim. Vai ter que entrar. Eu tenho que entrar. E eu cheguei no Brasil, fiz o teste, e me lembro também que eu fui fazer o teste com o texto que me passaram. E eu cheguei lá, o Luiz falou assim, mas é esse texto que te deram? Eu falei assim, Luiz, foi. Mas não era esse texto, é o texto do brinde. O meu personagem no Rei do Gado, ele ia para a guerra, morria. O meu pai, quando recebia, na chegada, eu estava morto, deram minha medalha para o Tarcísio Meira. E o Tarcísio Meira enlouquece, começa a plantar a medalha para regar, para ver se eu nascia de novo. Enfim. E eu, antes de ir para a guerra, eu tinha um texto enorme, tipo, me despedindo da minha família, e eu estava indo para a guerra. E era esse texto que ele queria. E ali eu falei, cara, mas não é esse texto? Aí ele ficou desanimado. Eu falei assim, mas Luiz, me dá o texto, eu decoro, eu faço. Cara, eu ganhei ele ali. Ele me deu o texto, me enfiei no quarto, numa salinha que tinha lá, e comecei a escrever, porque eu até hoje minha memória é visual para decorar. Eu tenho que, por mais que me deem o texto, aquelas letras quebradas, aquele texto quebrado, eu não consigo decorar. Tu copia tudo de novo? Eu não consigo. Eu tenho que copiar com a minha letra, botar numas ideias, e eu decoro fotograficamente aquilo. E foi o que eu fiz. Eu pedi só um tempinho, me dá só 15, 20 minutos para eu escrever. E eu me lembro que eu fiquei escrevendo. Eu me lembro que depois abriu a porta, assim, era ele, tipo, vendo o que eu estava fazendo, né? Para saber se eu estava... Aí eu falei, Luiz, já vai. Eu estava decorando, enfim, decorei, fiz o teste, ele gostou e me chamou para fazer o Bruno Berdinazzi. E ali foi a virada. E ali foi a grande virada na minha vida, na minha carreira. Enfim, Lavínia Vlasak também estava fazendo texto, Caco Ciocler estava entrando também. Uma galera. E desses personagens todos que tu já fez, qual que foi o mais marcante, assim, que tu acha que tu vai lembrar pra sempre? Tem todos. muitos. Eu tive a sorte de fazer grandes novelas. Mesmo. Novelas super marcantes, né? Pra você ter uma ideia, eu tô há 6 anos aqui, eu não saí do ar, juro. Eu não tô falando de sacanagem, não. Eu não saí do ar nas reprises das novelas. E tem outra, só para fechar a história do Rei do Gado. Se tivesse chegado antes para mim, lá na Cal, e falar assim, Marcelo, você tem o poder de escolher a melhor maneira de estrear numa televisão. Escolhe aí. Eu não teria tido a capacidade de escolher do jeito que foi. Porque eu estreiei uma novela do Benedito Rui Barbosa, com o melhor diretor da Globo, uma novela que marcou até hoje,
onde eu fazia o Bruno Berdinazzi, até hoje é os Berdinazzi e os Mezenga, na época só se falava nisso, do embate. E o personagem foi um personagem que marcou todo mundo, assim. E aí, depois disso, eu fiz uma outra... O Benedito quis que eu fizesse uma outra novela, que foi ali a novela... Essa novela definitivamente... Se o Rei do Gado me lançou dessa maneira, Terra Nostra me sedimentou num Foi patamar muito grande, bem né? grande, assim. Quando eu fiz com o filho do Raul Cortez, enfim, era Ana Paula Orosi, Thiago Lacerda e eu era antagonista. Mas no meio da novela queriam que eu ficasse com a Juliana. Mas enfim, eu fiz, cara, Mulheres Apaixonadas, fiz Senhora do Destino, fiz O Rei do Senhora do Gado. Destino, tipo assim, aqui em Portugal mesmo as pessoas amam. As pessoas Eu acho amam que demais. tudo, eu acho que meme até hoje, Senhora do Destino Sim, com a Nazaré. foi um ápice total, eu acho. E foi ali uma novela atrás da outra de muito sucesso. Eu acho que era a época mesmo que o brasileiro... Aquela que parava tudo, assim, às 9 da noite... Que as pessoas ficavam assim, como se fosse assim, o segundo tempo de um jogo de futebol para ver o que ia Sim. acontecer. Era uma coisa O surreal comentário mesmo. das pessoas, de ver. Hoje em dia, a novela tomou. É chato é difícil e chato eu falar isso, porque parece que eu tô. Assim, mas. Quando eu saí do jogo, as novelas já não eram mais as novelas que foram na época que eu fiz. Eu tenho a humildade de poder, e não querendo botar meu ego lá em cima, até porque eu nunca tive isso. Mas eu tive a oportunidade de fazer novelas que até hoje estão em reprise e marcaram demais. Hoje em dia as pessoas não têm, com a internet, principalmente rede social, as pessoas não têm mais a paciência de sentar, além de que não se escrevem mais novelas como eram escritas. As pessoas não querem mais ficar vendo 200 capítulos de novela, acabar um capítulo e esperar o dia seguinte para ver a outra. Sim, porque hoje com as redes sociais... Hoje em dia tem tudo. Você pode, essas novelas todas que eu falei, você pode assistir na Globoplay e ver ela de uma tacada só, se quiser. Eu acho que a expectativa do amanhã um novo episódio hoje... Sim. O pessoal mais jovem ainda acostumado com Netflix... Assiste um episódio atrás Sim. do outro. Já sabe, se tu quiser saber o final no mesmo Com dia, certeza. tu já consegue. E na minha época tinha uma coisa que era... como é que eles chamavam? Eu não vou lembrar agora, mas tinha uma pesquisa. A novela era lançada, se passava um mês de novela, e a Globo sempre fazia uma pesquisa com as donas de casa Que elas e estavam empregadas para catar, que elas são as grandes pessoas que assistem a novela, para saber qual é o núcleo que está indo certo, qual é o núcleo que não está, qual personagem que está vingando, qual personagem que não está. Olha, dirigia uma novela. Então tem muita gente tem muito personagem que era para ser foi bom, adaptando. que foi não, vamos escrever menos para esse. Cara, um personagem começou Aconteceu isso pouco contigo em algum e personagem? vai crescer. Não especificamente. Que o personagem tenha crescido pelo público ou não, ou tomado outro rumo. Sim, talvez até a própria Terra Nostra, porque a história é uma história de amor entre uma italiana imigrante e um italiano imigrante que vieram de navio da Itália, se conheceram nesse navio e quando chegaram no Brasil se separaram. E eles tinham... A novela era para que tivesse o reencontro dos dois, do grande amor, Romeu e Julieta. Só que a mocinha da história caiu na minha casa, que era um grande sacana, que eu era de uma família rica, paulista, quatrocentona, onde eu seduzia ela, me apaixonava de certa forma, e tentava... Novela, né? Tentava ter um casinho com ela. No meio da novela, eles se encontravam, um grande amor, mas ele já estava com uma outra, que era a personagem da Carolina Casting, e eu estava com ela, então ficava um embate, né? Para que os dois se desvencilhassem e pudessem realmente se encontrar. Teve uma química boa entre eu e a Ana. Os mocinhos têm essa coisa impiedosa de serem chatos. Os mocinhos têm... É difícil. Ser vilão é muito mais... É mais divertido? É mais divertido, tem mais nuance, se aproxima mais do humano, né? O mocinho era quase uma pessoa que não existe, né? Não existe a pessoa perfeita. Não existe. Então, estava naquele patamar que você tinha que ser perfeito.
Então, por isso que o vilão, de certa forma... E o nosso trabalho era poder humanizar Como eu fiz muitos mocinhos, eu procurava sempre humanizá-los cada vez mais, né? Então, existe, de uma certa forma, o carisma do ator e a inteligência do ator também, para que isso Pra possa adaptar ser... aquele personagem. Que isso possa... Não é você que comanda, é o autor e o diretor que comandam. Mas você Consegue aponta umas lapidar nuances. aquilo, né? E fugia. Às vezes fugia da questão. Tanto é que no Terra Nostra, o público, de um certo momento, o personagem do Tiago e da Ana ficaram chatos os dois. Chatos de ficar. Muita gente já não estava nem torcendo. Estava torcendo para que ela ficasse com o meu personagem, que de início era um cara meio Que era um sacana. antagonista. Era um antagonista. Olha só. Então essas coisas, de certa forma, acontecem. Fica com o vilão, fica com o vilão. Exatamente. E aí tu veio pra cá com a tua família, pra Portugal, com a tua família toda. E é engraçado porque eu tava conversando com uma amiga sobre o Bruna Convida, e eu falei que tu vinha aqui hoje. E eu falei assim, olha, se tu pudesse... Porque ela é super noveleira, igual a Maisita. E eu falei assim, olha, se tu pudesse perguntar pra ele alguma coisa, o que tu perguntaria? Ela assim, definitivamente é sobre a paternidade, porque tu tem uma relação linda com os teus filhos. E é saber o que é paternidade pra ti. Para mim, no meu caso, eu poderia... Eu quis ter uma família. É claro que eu tive uma primeira mulher onde eu tive 2 filhos, que não os desígnios da vida, né? Nós não podíamos ter filhos biológicos por uma incompatibilidade sanguínea absurda. Tentamos todos os meios biológicos possíveis para que isso fosse revertido. Onde nós perdemos 4 filhos em abortos espontâneos. Não vingava os filhos. E nós decidimos partir para a adoção, onde surgiram meus 2 filhos, o Francisco primeiro, depois a Stephanie. Nós nos separamos e eu conheci a Carolina, onde ela já tinha 2 filhos também. E nós tivemos um filho, nós 2. Então, na realidade, Agora eu tenho... são 5. São 5, né? Porque eu conheci os filhos da Carolina pequenos e, de certa É uma forma, grande família. criei-os. Então, eu tenho 5 filhos, de todas as formas. E o amor é o mesmo, o amor ele é enorme. Eu poderia não querer seguir esse caminho. Era jovem, tinha, de uma certa forma, uma profissão de sucesso, onde eu podia seguir e trilhar outros caminhos de ser de certa forma um vilão, vamos dizer. Sim, sim. Podia curtir o que eu quisesse, me esbaldar e estar na farra até hoje, enfim, mas não foi isso que a vida e o que eu intuía para minha vida. Talvez uma necessidade de constituir uma família, de poder ter... Não sei te explicar assim, objetivamente. Essa construção da família sempre teve dentro de ti? Sim. Tipo assim, tu sempre quis ser pai? Ou Cara, aconteceu no percurso? Acho que aconteceu no percurso. Principalmente com o meu primeiro filho, que foi o Francisco, né? Sim. Porque quando eu conheci o Francisco, quando eu entendi o verdadeiro amor, porque eu não consigo distinguir, quando eu falo filho, eu não gosto de falar filho adotado, eu acho que isso é Sim, já não. uma besteira, já não funciona para mim. É um filho, veio de outra forma. Então, quando você tem filho, eu não sei se aqui as pessoas têm filho, não sei se você tem filho, Não, ainda então não. você ainda vai entender um dia, se Deus quiser. Quando você tem um filho, a tua vida muda. É óbvio que existem suas exceções, muita gente tem filho e não é pai, não é mãe verdadeira, não serve. Tem filhos e não servem para ser pai e mãe. Eu, no meu caso, servi, porque a partir do momento que eu conheci o verdadeiro amor, que tem uma pessoa que depende de você para viver, a vida toma Outro sentido, né? outra nuance, outro sentido.
Talvez, assim, eu fiz análise por 13 anos, né? E na época que eu fazia análise, principalmente no encontro meu com meu filho, Francisco, ainda mais o meu encontro com ele definiu muito. E quando eu tive meu filho biológico com a Carolina, é um amor tão grande quanto, eu não consigo distinguir, não existe distinção para mim. Por isso que sou tranquilo de falar com relação ao Francisco, que foi o primeiro. Esse encontro tem o lado espiritual, eu acredito nos dois, tá? Nos dois lados que eu vou dizer agora. O lado espiritual encara muito como um reencontro. Do que era para ser, né? Do que era para ser, de vidas passadas, que eu acredito em reencarnação, de histórias passadas que estão sendo vividas de novo, entendeu? Eu percebi ali um reencontro, eu falei assim, tanto é que meu sentimento quando eu bati o olho no Francisco, bati assim, parece novela mesmo, sabe? Novela quando você bate, tem musiquinha e fala, você sabe que tá ali, vai ser, né? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu bati o olho no Francisco, eu tive o meu sentimento foi... O que tá fazendo aqui, não é? Onde é que você estava esse tempo todo? Onde é que você estava, cara? Cara, porra. Esse pelo lado... Até é emocionante, mas enfim. Esse é o lado espiritual que eu entendo. Mas o lado psicológico, por exemplo, a minha psiquiatra falava, que eu entendo também, que faz parte, daí talvez responda também o fato do porquê eu ser pai. Na luz da razão da psicologia, ela fala, e eu entendo, é que quando eu olhei para o Francisco, eu me vi nele uma criança desamparada, necessitada de carinho e amor. Que isso me remeteu muito a mim mesmo, criança, que por mais que eu tenha tido pai e mãe com amor, mas existe, eu olhei para a carência que nós somos carentes. Sim. Aquele suporte que tu falou no começo, até depois do medo de ser encorajado até pelo teu próprio pai, talvez fosse um pouco disso, será? Sim. Sim. Então, a luz da psicologia foi como se eu sentisse a necessidade de amparar. Não, essa criança não vai... agora ela não vai mais sozinha. Ficar sozinha. Não vai. Não vai ficar sozinha mais. Então, ali, quando aconteceu isso, eu entendi muita coisa. Se realizou muita coisa. E aí ficou mais fácil de eu poder... Eu podia também ter parado nele, né? Mas aí eu quis dar... Ficou mais fácil a abertura de amar para ajudar o outro, mas ajudar, mas... E no fundo, muita gente fala assim, nossa, que bênção que Eliana, que sorte que o Francisco, você surgiu... Cara, é ao contrário. Para mim é ao contrário. Acha que ele te deu sorte que ele... para mim. E não eu não fui a salvação dele. De certa forma, para mim, ele foi a minha salvação. Entendeu? Então, isso é uma coisa que... É óbvio que eu estou contando a minha história, mas tem muita gente que tem relatos de depressão pós-parto, que não querem saber do filho, de rejeição. E aí eu também já levo para o lado espiritual, que é uma coisa que não é para ser, sabe? Estão aqui para aprender, estão se reencontrando para aprender, mas não estão entendendo que tem que aprender. E aí... a vida vai ter que ensinar. Sim, porque as experiências são muito individuais, né? E eu acho que quando a gente fala, e até mesmo na época a tua história impactou muitas pessoas. Porque eu acho que é muito importante também falar. Porque a gente às vezes vive uma coisa e guarda, e outras pessoas estão vivendo aquilo. Às vezes de forma diferente, Sim. mas também estão vivendo aquilo. Sim. E eu acho que, certeza, na época impactou a vida de muitas pessoas. E acredito até que, como eu te disse agora, tenha te dado até um novo propósito. Mesmo no meio da tua carreira, um novo propósito, né? Sim, e teve assim, uma coisa que teve uma repercussão, que eu fui num podcast do Serginho Malandro, também teve uma repercussão muito forte. Foi o fato de uma coisa que eu nunca ter falado. Nunca falei isso na minha... eu nunca
quis ir para a mídia e falar, olha como eu sou legal, eu adoto crianças pobres. Não era nada Isso disso. nunca existiu. Respeito totalmente quem passa por essa situação, tá? Mas assim, na minha época, e foi ali que eu senti a oportunidade de poder falar isso, foi uma coisa que surgiu eu não fui com o objetivo de falar aquilo no podcast. Mas surgiu e eu falei, vou falar. Porque o Francisco, quando eu peguei, ele era soro positivo. E numa época onde era quase um decreto de morte. Sim. E tal, aquilo ali. Ou aquilo do não vamos falar, não vamos... Cheio de dedos, né? Sim, eu acho que era uma sim, coisa na época mais... passava por esse sentido também. Só que quando tem 2 anos que eu fiz o podcast, 1 ano e meio talvez, fiz o do Serginho, eu já senti como a sociedade já tomou outra forma, eu me senti na liberdade de falar. E eu queria deixar muito claro assim, que o Francisco, eu peguei ele com 9 meses de idade, era mestiço, soro positivo, então era uma criança que estava no educandário sem ninguém tinha olhos para ele. Porque quem quer adotar geralmente quer uma criança branca, de olhos claros e saudável. Desculpa, não vai rolar. Sim. E ele tinha não só esse problema, mas ele tinha alguns outros problemas. Ele tinha muito refluxo, ele tinha o umbigo dele era o tamanho da minha mão fechada assim para fora. No que eu peguei ele nunca mais saiu da minha vida, tá? É uma história comprida, mas ele foi para minha casa naquela noite que eu conheci ele foi para minha casa e nunca mais saiu da minha vida. Naquele dia que eu peguei ele nunca mais teve nenhum problema. Porque o amor tem uma força que ninguém tem noção do quanto poderoso que isso é. Sim. Eu só quero deixar claro assim que muita gente, depois que eu falei aquilo para o Sérgio, assim, como existe cura para o HIV? Não, no caso específico do Francisco, a mãe dele era soropositiva. Quando ele nasceu, a mãe, de uma família extremamente humilde, a mãe fez todos os protocolos para que ele não tivesse negativo. Todas as chances para ser negativado. Que o parto não foi normal, foi cesárea. Se tivesse tido um parto normal, ele provavelmente seria soro positivo mesmo, efetivamente. Ele não foi amamentado, senão ele seria também soro positivo. Ele era soro positivo porque ele ainda tinha carga viral da mãe. Correto? Então, na época, eu não sei como é que é hoje, mas na época, uma criança na idade dele toma vários remédios, ainda tem a carga viral da mãe, tá? Mas se seguir os trâmites normais, essa carga viral vai diminuindo até sumir e desaparecer. Não é mais soro positiva. Entendi. É nesse sentido que ele não ficou mais soro. Mas quando eu peguei, ele ainda era soro positivo. E ninguém tinha esse esclarecimento. Sim. E na idade dele, ele tinha que passar por 3 testes para saber a negativação. Quando eu peguei ele já tinha feito um teste. E esse primeiro teste já tinha negativado. Apesar de ainda ter uma carga viral nele, mas já tinha negativado. E a tendência na época era, quando negativa no primeiro, 90% de chance negativar no segundo, negativar no terceiro e tá imune, tá limpo. Só que eu peguei ele já tinha passado pelo primeiro e negativado. Só que ele era considerado ainda um garoto soro positivo. E eu peguei ele em 2002. 2002 ainda tinha muito tabu. Sim. Tanto é que o médico fez questão de falar para mim, você tem certeza, né, que você quer pegar? Eu tinha tanto... Eu falei, cara, eu me lembro até hoje, eu falei assim, cara, ele pode morrer hoje aqui, nos meus braços, ou morrer daqui a 100 anos. Ele é meu filho. Não importa o que vai acontecer com ele. Então, essa ligação, esse amor, fez com que ele... Eu nunca vi ele com refluxo.
coisa que o pessoal do educandário falava, ó, cuidado, que ele tem muito refluxo à noite, não sei o quê. E o umbigo dele diminuiu até ficar normal. Ele não tinha... A musculatura era muito gelatinosa, porque ele vivia no berço. Deitadinho. E só de 4, assim, a única coisa que ficava de 4 era fazendo isso aqui. Então sempre quando eu botava ele no colo, ele caía em mim, porque ele não tinha sustentação ainda muscular. Então ele era todo gelatininho, assim, tal, bonitinho. Hoje é um monstro. Um monstro de saúde, de musculatura, forte que nem um touro. Então o amor ajudou muito a... Impressionante. Eu digo isso para você que não é mãe ainda e para quem não é. Cara, é impressionante como as energias O meu pai passam, também né? tem uma ligação muito forte com meu pai e ele sempre fala que o amor cura. Eu tenho uma diferença de 9 anos entre mim e minha irmã. Você é mais velha ou... Não, mais nova, eu tenho 28 e minha irmã tem 37. E nesse gap, nesse tempo todo, minha mãe sofreu 2 abortos de 2 meninos. E meu pai fala assim, que quando eu tô mais embaixo, já passei por uma época muito ruim. Meu pai sempre falava assim, ó, Bruna, eu te esperei tanto pra tu vir. Era pra tu ser a minha filha, Bruna. Então, assim, não desiste, porque eu esperei tanto pra tu estar aqui comigo, sabe? E eu acho que a vida é muito isso. Por mais que esteja mal em algum momento, alguma coisa ali que a gente não entenda nada, eu acho que tu passou por muito isso do propósito de se encontrar, de chegar lá e ter a grande virada de chave na tua vida, né? Sim. Eu acho que é ter a calma no processo também, que algo de bom tá vindo. Talvez não seja da forma que a gente espera, mas Cara, vai chegar... É só tá atento também, eu acho, de aos coração aberto aos sinais, né? Desde que eu comecei aqui contigo, eu tô falando eu virei de astrólogo, eu virei ator como? Você viu como é que foi? Sim. Eu não estudei para ser ator. Não, eu quero. Não, eu nem estava Aquela aí ambição para ser toda. ator. Daqui a pouco o universo. Eu percebo uma ligação nessas 3 histórias que eu contei, de eu ter virado ator, de eu ter entrado na Globo, de ter surgido meus filhos. No entendimento como se o universo, como se fosse um grande jogo de uma coisa muito maior. Que quando você... Porque às vezes muita gente está querendo, eu quero aquilo, seja o que for, emprego, ou mulher, ou qualquer coisa. E fica naquilo, aquilo não dá certo, a pessoa fica muito centrada naquilo e acaba não indo para lugar nenhum. Então eu saí de uma faculdade que eu queria ser o jornalista ou publicitário, não deu certo, fiquei sem fazer muita coisa, mas eu tive quando a coisa vem de dentro, com muita verdade, e você quer muito, eu, por exemplo, decidi querer ser astrólogo. E honestamente, e de coração puro, eu quis ser. Parece que alguém lá em cima, eu não acredito assim no Deus barbado que está lá em cima dando jogo. Eu acredito no divino, sabe? Nas coisas se encaixando. E se separando, se encaixando. É muito louco esse jogo. Sim. Mas hoje eu percebo isso. Porque quando o movimento foi interno, sempre quando o meu movimento é interno e absolutamente verdadeiro, parece que o universo fala assim, entendeu? É por aí. Você entendeu. Agora você vai para cá. Mudar de fase. E foi o que aconteceu, porque eu estava sem fazer nada na vida, sem você caseiro, você motorista. Aí comecei a ler, não, uma necessidade de produzir. Eu vou ler astrologia, comecei a me interessar, que barato astrologia. Aí pegava outro livro, pô, que legal. Pô, me dá os dados da tua... peguei, fiz. Cara, que bom. Sabe? Aí eu vou, pegar o classificado, vou ver lá a faculdade de astrologia, vou lá. Você vê que o movimento é todo honesto e puro e interior. O universo entendeu e falou assim, beleza, você entendeu. Só que você não vai ser astrólogo, não. Você vai ser ator. Sim. Quando eu tentei ter filho, não conseguia. Eu falei assim, porra,
cara, o que eu vou fazer? Cara, vou entrar num curso, porque eu fiz um curso para adotar, você tem que fazer um curso, você tem que pegar uma permissão, uma carta para você estar apto a poder adotar, não é qualquer um que adota, assim, né? Tem uma fila para você adotar. Ao final do curso, eles te dão uma lista dos educandários e dão o nome das crianças. Tanto é que eu falei assim, cara, até então eu tava, porra, caramba. Muita gente tá assim, vou adotar. Não, não, eu tava afim. Eu tinha passado por 4 perdas de aborto espontâneo. É sofrido pra caramba. O primeiro aborto foi com 3 meses. Depois os outros foram menores, com 1 semana, 2 semanas. É menos doloroso, mas com 3 meses é impactante. E aí uma necessidade de querer ter interna, tudo. Aí o universo falou, entendi. Agora vai surgir a tua criança. Pá. Então eu percebo esse... Tanto é que quando eu fui conhecer o Francisco, eu estava gravando Mulheres Apaixonadas. Eu saí de lá, me lembro, 5 horas da tarde, 5h30. Saí do Projac para ir para o Flamengo. Que é super 1h30, 1h40 no trânsito. E eu me lembro que eu estava escutando música, eu falei assim, caramba, e a minha ex-mulher já tinha falado do Francisco para mim, né, dele, que só vivia chorando, porque mais quando ele abriu o olho, ele tinha um olho azul, apesar de ser mestiço. E ela achou parecido com o meu olho e tal. Ela, quer conhecer ele? Quer conhecer? Pô, vamos conhecer ele. Não custa nada, a gente já quer adotar. Sim. E eu que tinha uma vontade de fazer o bem, para adotar, para fazer o bem. Todo mundo tem isso, talvez alguma vontade. Um dia eu vou adotar, vai ser bom para ajudar uma pessoa necessitada, ou qualquer coisa nesse sentido. E foi o que aconteceu. Eu fiquei nessa 1h40 de trânsito até o educandário, cheguei lá de noite, e eles dormiam às 4 da tarde, eles seguraram o Francisco, especialmente porque eu estava no ar, Mulheres Apaixonadas. Eu entrei pelos fundos para não criar rebuliço, entrei numa salinha, no que eu entrei já sabia que eu ia chegar, no que eu entrei na sala, a mulher já levantou, levantou me dando ele. E ele olhando para mim, eu bati o olho assim. Foi a novela, cara. Eu entrei na sala, não foi assim, eu entrei na sala e vi, não, foi assim, tava te esperando. Mas nisso que eu estava indo para lá, eu falei assim, caramba, vou encontrar. Na minha cabeça, eu pensando, vou ver, gostar, vou adotar. Mas e se eu não gostar dele? Eu me questionando, Marcelo, seja pelo menos um tio alegre, não vai dar bandeira e falar assim, não vou demonstrar uma coisa ruim, eu não queria demonstrar uma energia ruim. Então eu fui vai feliz, nem que você conheça, fala, oi, bonitinho, tá aqui, já conheci, legal, feliz, tal, eu vou para casa e falo, não rolou, tal. Me peguei nessa situação, não sabia o que estava rolando. Só para fechar de novo, quando eu fui, o universo falou, é ele. Porque era um movimento interno, sabe? Era um querer, E nesse jogo do universo... Era o encontro de almas ali. O universo, da mesma forma que eu estava querendo ir para Orlando, na Flórida... Veio para Portugal. Vontade de querer, vontade de mudar, vontade de querer ir para Orlando, fiz tudo. O universo falou, entendi, mas você não vai para Orlando, não. Vai para Lisboa. Vai para Portugal. Olha, eu sempre faço aqui umas perguntinhas e a pessoa responde o que vem na cabeça. Agora nós vamos falar sobre a pessoa que... Não vamos falar nada disso. Me arrependo de... Muita calma. Não. Eu vou entrar na tua brincadeira. Mas assim, eu não me arrependo de nada. Tá. Porque eu acho que a vida... Tudo fez parte do teu percurso. Exatamente. Porque senão eu não seria o que eu sou hoje. Mesmo com os meus erros. Entende? Sabe o que eu fico pensando? No isso do arrependimento.
Por exemplo, pensar em situação específica se tu tivesse feito qualquer coisa diferente e se tivesse mudado toda a história. Eu fico pensando isso. Eu me arrependo disso e daquilo. Mas se eu tivesse mudado totalmente a minha história, se eu tivesse trocado alguma coisa que eu fiz? Isso é muito engraçado, né? Na física quântica dizem que existem esses mundos paralelos, né? Que existe uma outra Bruna fazendo outra coisa porque tomou uma outra decisão. Uma outra decisão. Mas isso ainda é muito, para mim, muito difícil de pensar. Mas respondendo a tua pergunta, existiriam algumas coisas de arrependimento, mas basicamente, assim, eu acho que eu não me arrependo de nada. Como é que eu posso responder isso melhor? Claro que existem coisas que eu fiz que não foram legais, talvez. Que eu deveria ter tomado uma outra postura, uma outra atitude. Mas essas coisas que eu fiz de errado me moldaram para ser quem eu sou hoje. Entendeu? Talvez eu não tivesse aprendido com esse meu erro. Então acho que faz parte o erro. Nunca fui. Nunca fui? É. Nunca fui egocêntrico. Nunca fui de me achar. Não parece nada mesmo. Eu sou o Marcelo Antoni, que fiz várias novelas na Globo e estou aqui agora com você, sabe? De boa. Gatinha. Quero mais. Quero mais amor. Quero mais viver, quero mais isso. Não sou, mas queria ser. Não sou... eu não sou perfeito, mas eu gostaria de ser. Mas, ao mesmo tempo, eu entro naquela... Ia ser o chato dos mocinhos. Ia ser o chato, não ia ter sentido eu estar nessa vida aqui. E para finalizar, às vezes é melhor... Às vezes é melhor ficar calado. Ficar em silêncio. Besteira. Às vezes é melhor ficar em silêncio. Obrigada, Marcelo. Obrigado você, Bruna, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu amei. E é pra te mandar essa conversa pra uma pessoa especial que tu gosta muito, porque só pessoas especiais assistem a Bruna Convida. E muito obrigada de novo. As redes sociais, tu posta no Instagram? Tenho, olha, posto, tem 3 meses a botar a cara de verdade no Instagram. Por quê? Só 3 meses? Não, eu cheguei a Portugal com 35 mil seguidores. Hoje eu tô com 430 mil. Não postando nada? Não. Postou algumas de coisas? uns 3 meses pra cá. Mas é muito eu rápido. Ganhei uns 80 mil seguidores, Meu talvez. Deus. E a tendência é crescer mais. Por que eu digo isso? Porque eu sempre usei a rede social e eu só tenho o Instagram. @Marcelo Antoni, Vai tudo estar aqui junto, embaixo o link. _oficial. Porque eu sempre postei coisas... Eu não mostrava a mim nem a minha família. Nem eu. Eu postava sempre coisas muito filosóficas, frases, com imagens, fotografias com dizeres bonitos, com coisas escritas. Mas tem que postar. Eu tenho certeza que as pessoas queriam ver isso do Marcelo. Então, mas aí, de uns 3 meses para cá, eu entendi isso. E eu tive uma necessidade de tocar mais as pessoas. Então, eu tenho me mostrado e continuo falando coisas filosóficas. Mas aparecendo. Mas aparecendo. Ok. Então, cara, isso tem feito um bem não só para mim, porque eu vejo que faz bem para as pessoas. As pessoas estão muito carentes disso. Extremamente carentes disso. E não é uma coisa que eu faço vou fazer isso para ganhar seguidor. Nunca tive essa coisa. Te preenche de alguma forma, né? Muito. Me preenche demais. Dá sentido à minha vida. Mas eu tenho certeza que a tua história inspira muitas pessoas. Que Continua bom. inspirando muitas pessoas. Eu falo que se tocar no coração de uma pessoa, já valeu a pena. já valeu a pena, cara. É isso. Também acredito nisso. Acredito Obrigada, nisso. Marcelo. Obrigado a você, Bruno. Um beijinho. Até o próximo episódio. Tchau.